é uma raridade que eu encontrei. Marcelo, não sei se você conhece. Eu encontrei uma gravação de 1986 chamada "Dê Folga ao Seu Radialista". E é o Renato Russo comentando o quarto disco do Premier, o Grande Coisa, pela EMI. Eu conheço muito bem o produto porque eu gravei junto com o Renato, eu produzi, Dê Folga ao Seu Radialista, foi um disco de divulgação que a gente fez quando lançou o Grande Coisa. Esse Então disco conta, agora conta, por favor, vai lá. Esse disco de divulgação foi produzido, a gente chamou o Renato Russo se entusiasmou com o projeto, escreveu o próprio texto, a gente tinha pegado, a gente estava fazendo junto com o Tim Rescala, ele escreveu o texto dele, e parecia uma criança, foi muito divertido trabalhar com ele. Eu fiquei amigo do Renato, né, conversamos muito, né, nesse período, assim, né, e foi muito bacana mesmo esse contato com o Renato. Ele ficou entusiasmado, a gente só não colocou o "Dê Folga ao Seu Radialista na coletânea do Premier por questão de direitos autorais, porque falar com a família do Renato é complicado, falar com todas as pessoas que aparecem. Nesse disco aparecem Lulu Santos dando depoimento, aparece o Arrigo Barnabé. O Arrigo Barnabé, tem um monte de gente que aparece, a gente fez uma brincadeira, e era basicamente para você pegar e dar... Era uma ideia do marketing da Odeon para pegar e ver se conseguia quebrar a barreira que existia do Premier no Rio de Janeiro. Por isso foi chamado Tim Rescala, para tentar pegar e montar um humor mais carioca, assim. Né? Eu não posso me queixar da Odeon nesse sentido, porque a Odeon tentou fazer gente vender disso. Eles realmente se empenharam, eles curtiam. Né? É muito interessante a passagem da gente pelo Odeon, porque principalmente o Beto Boaventura, ele curtia, cara. Quando a gente foi fazer o show de lançamento do Melhor dos Iguais, lá no Rio, ele foi 5 vezes ver o show. Ele não precisava, bastava uma. Ele realmente curtia, e eles curtiam mesmo, né? Eles tentaram, né? Mas a gente tinha uma barreira na época. Isso já mudou, né? O mundo é outro. Mas na época existia muito bairrismo. E o Premier é muito associado a São Paulo, não tem como não ser, né? Então, os próprios radialistas no Rio de Janeiro tinham uma puta trava com o Premier. Não queriam tocar de jeito nenhum, por trava. Porque toda vez que a gente fazia show, no Rio a gente lotava. Então, deduzo que existia uma trava meio oficial lá, etc, etc. E, sei lá, tem várias histórias. É uma pena. Durante essa gravação, assim, é uma gravação de mais ou menos 4 minutos. Não. Mas tinha mais coisa além disso? Foi o que eu ouvi. Não. Isso um dia eu mostro para você. Isso é um pedaço. Porque, assim, né, naquele momento, né, foi feito ele foi o moderador de um debate. Sim. Então, foi essa parte que eu ouvi, mas aí eles terminam. Essa parte que você ouviu é a parte do Renato Russo. Tem o Renato, eu ouvi o Renato, o Arrigo, o Lulu falando também. Aí tem uma hora até que fala que o debate. Fala que o Herbert Viana ia falar, mas ele não pode comparecer. Foi verdade? O Herbert realmente ele não... Quando chegou na hora, o Herbert não topou. Foi isso que aconteceu. Aí ele não quis participar. Não. Daí a gravadora era a mesma, né? A gente pediu para usar pediu se tudo bem usar o nome do Herbert, então, já que estava no roteiro do Tim, né? Aí o Tim pegou e fez o papel do Herbert, né? Fez assim... Mas tinha mais coisa esse disco ou tinha só essa, como se fosse um mini programinha? É um mini podcast, vamos dizer. Tinha mais coisa, né? Nossa, porque é o seguinte, o disco Dê Folga ao Seu Radialista tocava todo o repertório do Grande Coisa. Todo. Então tinha, e pela passagem a Yara Janra ia fazendo as apresentações, tal, com aquela voz peculiar da Yara Janra.
Ah, ela faz a abertura, se eu não me engano, né? E um dos cases ali, depois disso daí, esse é o final do The Fogos Radialista, que daí aparece o debate. E o moderador foi o Renato Russo, do debate. Ah. Dá pra ver que ele tava se divertindo muito, meu. Dá pra ver que. Meu, foi muito engraçado e muito interessante ver ele se divertir, ele se entusiasmar pelo projeto. Né? Ele tinha ouvido dos 2 discos, né, quando a gente fez pelo Odeon, o Renato ele tinha falado: Nossa, achei genial, muito difícil para o público. Olha aí. O Renato sabia das coisas, era um cara muito informado, para quem o conhecia mesmo, era um gentleman, uma pessoa muito educada, assim, educada em todos os sentidos que a palavra tem, sabe? Culto e respeitoso. Agora, é uma tristeza que isso não possa vir a público, né? Direitos autorais são. Olha, velho, para a gente liberar as músicas, né, o Odeon não existe mais, o Sesc, na Caixa, ele sofreu para conseguir a liberação. Os caras não querem imprimir, mas também não querem liberar nada, era um inferno. Não davam resposta. Foi uma batalha. Aí, outra coisa que a gente, infelizmente, não pôde pegar e colocar foi a apresentação do Premier com a Orquestra Sinfônica Jovem. Olha. Que a gente pegou, fez Vida Besta, fez América, fez uma série de coisas. Foi uma pena, porque foi uma das melhores coisas que a gente fez na vida, só que quantidade de problema que a gente ia ter para conseguir fazer as liberações. Né? O primeiro disco, a gente pegou o primeiro disco foi gravado, foi uma parceria que a gente fez com um estúdio que existia na época chamado Spala, que era um estúdio de publicidade, e a gente. Então foi uma produção independente, viabilizada pelo Spala, que cedia as as horas vagas para a gente poder fazer. E a gente chamou um monte de gente. E foi tudo na faixa, foi tudo. O pessoal vinha. Naquela época era muito comum isso, né? Ninguém precisou fazer com advogado, não sei o quê, nada disso, contratinho, nada disso. Foi tudo na buena. Agora ferrou, né? Não tem contrato. Para Agora pegar e o Sesc, por exemplo, claro, né? Uma empresa é uma autarquia, né? Ele tem que fazer tudo lá bonitinho, como manda a lei. E para pegar e encontrar as pessoas novamente, pedir autorização, tudo aquilo que a gente não fez na época, de fazer um contratinho, a gente teve que fazer. Deu um trabalho, cara. Deu um trabalho. Caramba.